Olá, querido, seja bem-vindo ao canal. Este é o canal Vamos Ler, o canal que ajuda você a acrescentar no teu conhecimento da Bíblia Sagrada. E hoje temos um vídeo bem interessante. Já vão entender o porquê, ok? Temos um vídeo bem interessante, mas antes mesmo vou pedir com que você subscreva no canal, partilha o canal, deixa teu like, ok? E comenta nesse vídeo para eu saber que você está a interagir comigo. O que você acha sobre o assunto? E eu quero já começar a fazer duas, ou melhor, uma pergunta do tipo: entre a igreja, ok? Vamos lá. Entre a igreja e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quem está por cima de quem? Veja, a Bíblia está por cima da igreja ou a igreja está por cima da Bíblia? E por que eu estou fazendo essa questão? Porque eu vou colocar aqui vídeo de um padre, ok? A defender a ideia de que a Bíblia ela está debaixo da igreja e que a igreja está por cima da Bíblia Sagrada. Eu vou colocar aqui o vídeo e você vai analisar comigo o vídeo e eu vou ir comentando em cada ponto do vídeo. Então, vamos lá. A primeira parte do vídeo diz o seguinte. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Ok. Segundo o padre, quando um católico diz, eu vou consultar a Bíblia para ver o que a igreja prega, ou para ver se o que a igreja está a pregar está de acordo com a Bíblia ou não, segundo o padre, ele já deixou de ser católico e se torna um protestante. Que, cá entre nós, por mim eu digo graças a Deus, se isso acontece, né? Por quê? Porque na mente do católico, o protestante é herege. Eu sou adventista do sétimo dia, tá? Não sou evangélico nem católico. E eu defendo a ideia de que obrigatoriamente o cristão deve examinar as escrituras para ver se o que a igreja está a pregar está de acordo ou não. Em João capítulo 7, e aqui já começo a comentar propriamente o vídeo, em João capítulo 7 Jesus falou: quem faz a vontade de Deus conhecerá a respeito da sua doutrina. E a pergunta, repito, João capítulo 7, versículo 17. Aquele que faz a vontade de Deus conhecerá a respeito da sua doutrina. E a pergunta é, de onde vem a doutrina da igreja? De onde vem a doutrina daquele que faz a vontade de Deus? Eu quero abrir contigo, 2 Timóteo. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 em diante, vai dizer o seguinte: tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de que as tens aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, as escrituras nos tornam sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, se um católico não pode ir consultar a Bíblia para ver se o que está a pregar é mentira ou não, como é que esse homem ou como é que esse irmão vai saber se a igreja está pregando erro ou não? Continuando, versículo 16. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a Bíblia é dada para a doutrina, veja já, para a doutrina. E aquilo que uma igreja vai ensinar, naturalmente, são as doutrinas que a igreja tem. Aí eu pergunto, de onde vêm as doutrinas que uma igreja deve ensinar? Tem que vir da Bíblia. Ou seja, um católico, um protestante, um sei lá de onde, tem o dever de ir consultar a palavra, está na obrigação dele de ir consultar a palavra do Senhor. Então, o que o padre aqui está a dizer é que o católico não pode ir consultar na Bíblia, que é completamente o contrário daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a ir consultar na palavra de Deus para ver se o que está a pregar é certo ou errado. Versículo 16. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o homem de Deus deve ser perfeitamente instruído para a boa obra. Qual é o nosso manual de instrução? A Bíblia Sagrada.
Então, o cristão, você que é católico, deves ir consultar a Bíblia, deves consultar a palavra de Deus para saber se o que o teu líder prega está de acordo ou não. Vamos para o segundo ponto. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Bom, no segundo ponto, o padre vai dizer que o problema dos protestantes é colocar a Bíblia por cima da igreja. E segundo o padre, diz que não. A igreja está por cima da Bíblia porque a Bíblia nasceu debaixo da igreja. Eu não concordo com isso, padre. Analisa comigo. A Bíblia é a palavra de Deus, certo? A Bíblia por escrito, ela foi dada com Moisés, foi dada na época de Moisés, porém, ela já existia de forma oral. As lições bíblicas eram transmitidas de forma oral. Isso todo mundo sabe. Agora, se a Bíblia é a palavra de Deus, entre a igreja e Deus, quem surgiu primeiro? Será que Deus imaginou todo o conteúdo que está aqui na Bíblia para entregar à igreja, ou o conteúdo já existia, dependendo muito da igreja ou não? Entende? Eu estou a querer dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, logo, a Bíblia não surgiu debaixo da igreja. Leia comigo Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, verso 15. Efésios 4, versículo 15, vai dizer o seguinte: Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficácia e operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Agora, se a Bíblia é a palavra de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja, como é que a igreja está por cima da Bíblia? É impossível. De acordo com Efésios capítulo 4, versículo 15, a Bíblia é a palavra de Deus e Cristo é a cabeça da igreja. Logo, a Bíblia está por cima da igreja claramente. Todas as doutrinas que a igreja vai pregar devem estar embasadas na Bíblia. E o membro tem o direito de consultar a Bíblia para saber se o que o líder está a pregar... E, atenção, isso não é só com os católicos. Para toda pessoa que diz ser cristão, faz parte de uma igreja, deve examinar as escrituras para saber se o que a igreja está a pregar está de acordo ou não. Por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja e a Bíblia é a palavra de Cristo. Simples assim. Então, na real de tudo, o padre sabe o que vai acontecer se um católico pegar na Bíblia e examinar. Se o católico pegar na Bíblia e examinar com o Espírito Santo, esse católico deixará de ser católico na mesma. Esse católico deixará de ser católico. É por entendimento. É porque o Espírito Santo vai lhe esclarecer as verdades que tem na Bíblia Sagrada, que a Igreja Católica prega ao contrário. Então, o terceiro ponto. O que diz o terceiro ponto, padre? Santo Agostinho dizia: eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Ok, aqui o padre vai concluir, né? Um bom estudo da catequese e uma dose de humildade resolve o problema. Santo Agostinho disse que eu creio na Bíblia porque a igreja me diz para crer na Bíblia. Não, padre. Nós cremos na Bíblia porque Paulo disse que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, como é que um católico vai ter fé sem a Bíblia Sagrada? Como é que um católico vai conseguir ter fé se não examinar na palavra de Deus? Ah, padre. É impossível, simplesmente. Então, Santo Agostinho disse, eu creio na Bíblia porque a igreja me diz para crer. A pergunta é, e se a igreja não te disser para crer na Bíblia, que eu estou a ver que a igreja católica segue esse rumo? Ou seja, o camarada nunca vai ter fé e perde a salvação. Então, entender como é que isso é importante.
Vocês estão a entender como é que uma coisa simples pode levar a outra? Colocar a Bíblia por cima da igreja. Quando você coloca a Bíblia por cima da igreja, ou melhor, quando você coloca a igreja por cima da Bíblia, estás a querer me dizer que toda decisão que a igreja tomar, ainda que não tenha embasamento nas Escrituras, é o que está certo. Por quê? Porque a Bíblia está debaixo da igreja e a Bíblia deve se submeter à igreja. Não. A igreja é quem deve se submeter às doutrinas da Bíblia. Repito, João capítulo 7, 17. Quem faz a vontade de Deus conhecerá a respeito da sua doutrina. Paulo, em Timóteos 3, 2 Timóteo 3, 14 em diante, vai dizer que a palavra de Deus é boa para corrigir e para ensinar a doutrina de Deus. Então, a doutrina de Deus, ela encontra embasamento nas Escrituras. A igreja judaica dependeu da Bíblia. A igreja apostólica dependeu da Bíblia. Por que agora nós temos que deixar a Bíblia de lado e colocar a igreja em cima? Não. Também temos que depender da Bíblia Sagrada. Ok? Salmos 119, versículo 115 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 17, 17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade, cujo todo cristão deve ser guiado por ela. Agora, eu quero te mostrar aqui um texto de Atos, capítulo 17, versículo 10. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres, quem? Os Bereia. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Veja, os judeus, Paulo, o maior autor do Novo Testamento, quando estava a pregar em Bereia, os bereanos examinavam a palavra diariamente para saber se o que Paulo está a pregar está de acordo ou não. E por que eu não posso fazer a mesma coisa na igreja católica? Por que eu, sendo católico, eu não sou católico, tá? Estou a dar um exemplo. Por que eu, sendo católico, não posso pegar a Bíblia e examinar? Porque se eu examinar a Bíblia, vou discordar com muitas coisas que vocês pregam. É simples isso. Okay? Então, você que é católico, conclusão, você que é católico, você que é pentecostal, você que é de qualquer igreja, você tem a responsabilidade de examinar as Escrituras e provar pela Bíblia se o que o líder está pregando está de acordo ou não. Lembra que a tua salvação depende disso. Isso aqui é o nosso manual de instrução. Isso é o nosso manual, isso é o nosso guia, é a nossa bússola. Isso aqui é o nosso manual de instrução. Se você largar isso, meu irmão, eu não sei até onde você vai ir, mas uma coisa eu te digo, vai se desviar do caminho do Senhor. Porque o que vai te manter seguro para você não se desviar é a Bíblia Sagrada. Okay? Que Deus te abençoe, partilhe esse vídeo, subscreva no canal para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e até o próximo vídeo. Um abraço.